Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui unidos mais uma vez em mais um final de sábado à tarde. Hoje, último dia do mês de maio de 2025, né? Finalizando esse mês maravilhoso. E agora nós vamos dar início a mais uma etapa, né? Que é o mês de junho, logo mês que vem. E para finalizar, a gente vai encerrar esse mês fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, como a gente faz todo sábado à tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, nesse momento, elevar nossas vibrações até o alto, procurando estar cada vez mais conectados com os nossos guias, mentores espirituais, mais acentuadamente nesse momento em que nós buscamos mais conhecimento, mais entendimento, reflexões que possam nos ajudar no nosso crescimento, na nossa vida, nos dando cada vez mais discernimento também na lida, né? No nosso processo evolutivo, diante da nossa consciência, despertando cada vez mais as leis divinas que já se encontram em nós, essa cerne divina, que cada vez mais ela se acenda e possa iluminar não só os nossos caminhos, mas os caminhos das pessoas que se acheguem até nós. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos quem chegaram durante a prece, depois. E agora vamos ao Evangelho, né? Tem alguém com o Evangelho já aberto para dar uma leitura? Um capítulo e um item? É o capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos. O item 19, é permitido repreender os outros? O item 19, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, achei. É um questionamento que tem aqui, já dentro da leitura que fala sobre a indulgência, lá no finalzinho, né? Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Aí tem um texto, a indulgência. Vai ter um texto, primeiramente, do João, bispo de Bordeaux. Depois tem outra leitura, e aí começam aqui 3 questionamentos para São Luís. E a primeira é exatamente essa. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A resposta: seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo. E se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, nós vamos nos atentar, como hoje o estudo não é do Evangelho, é só para a gente refletir um pouquinho, né? Falar exatamente sobre a indulgência. E aqui, esse pequeno texto de São Luís, ele remete para a gente uma reflexão da maneira como, né? Ele diz que seguramente não. Ninguém sendo perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo, né? E ele traz essa percepção de que essa maneira de repreender está inserida ali um prazer de denegrir, de rebaixar, né? Muitas vezes, através do ego, a pessoa se sente até, de certa forma, inferiorizada, e para se sentir melhor, ela rebaixa a outra pessoa, né? Denegrindo a sua imagem, se sentindo sempre superior, para poder se sentir superior às outras pessoas, né? E coloca aqui, de outra forma, já aqueles que têm sob tutela confiada, ou seja, nossos filhos, né? Aí sim, nós temos o dever de tratar, e fala aqui ainda, inclusive, fazê-lo com moderação. Né? A maneira como você coloca, como você repreende, trazendo essa perspectiva do ensinamento. Né? Afinal de contas, voltando para o texto, ninguém é perfeito.
né? Mas muitas vezes nós somos colocados, temos um pouco mais de experiência com determinada pessoa, já conseguimos observar, e muitas vezes até, me ocorreu agora, a gente acaba observando nos outros aquilo que nos falta, as nossas próprias imperfeições. Aquela história do espelho. Nós estudamos agora, né, finalizamos recentemente, na outra quarta-feira, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os misericordiosos, né? E nós tratamos na última reunião falando exatamente sobre essa questão da indulgência, né? Tratou em todas as suas nuances, né? Quem quiser depois aprofundar mais um pouco sobre o tema, vai encontrar no canal do YouTube da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, lá trazendo mais esses detalhes, aprofundando, porque, afinal de contas, a indulgência é um dos tripés da caridade, como entendia Jesus, né? Benevolência, indulgência, perdão, como a gente sempre costuma falar. E aqui tratou somente dessa parte em específico, né? Então, essa censura, mais uma vez, lembrando que a gente lança sobre os outros, deverá ser dirigida a si mesmo, né? Como sempre, essa observação para si. E aí a gente vai treinando isso para que a gente possa desenvolver e alcançar esse objetivo dessa maneira como a gente lança esse olhar sobre os outros, sobre as pessoas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é um olhar crítico, que julga e que não tem muito a intenção realmente de colaborar. Se ela for de maneira colaborativa, ela vai ter um sentimento diferente, vai procurar tratar, como o próprio texto diz para a gente, com mais moderação, com mais tranquilidade, com mais amor e carinho. Então, era isso, breve reflexão hoje sobre o Evangelho. Vamos partir para o nosso estudo, né? Hoje nós atingimos um número redondo, né? Vamos dizer assim, questão de número 100, que está no segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que fica ali bem, basicamente, no meio. Nós já ficou para trás a nota, a introdução, prolegômenos. O livro primeiro falou sobre as causas primeiras, né? Que está diretamente relacionado ao livro A Gênese. E agora nós estamos nesse estudo maravilhoso, que ele tem essa ligação direta com o livro dos médiuns. Ainda teremos pela frente o terceiro livro, das leis morais, e o quarto livro, Esperanças e Consolações. Bem, dentro desse segundo livro, O Mundo Espírita dos Espíritos, está recheado de informações para a gente. É um livro que vai falar sobre essa questão do intercâmbio entre o mundo dos espíritos, mostrando essa pluralidade das existências e todos esses temas que tem pela frente. Nós estamos falando dos espíritos nesse exato momento. E esse capítulo também se divide, nós já estamos abrindo hoje o item de número 6, que fala da escala espírita. E é interessante que, diferentemente das outras, acredito que até agora, ela não é uma pergunta e resposta. Ela é como se fosse uma introdução, é uma abertura do que virá pela frente, com comentários, né, de Allan Kardec. E é um texto até um pouco extenso, né, que normalmente a gente tem observado a questão e a resposta dos espíritos. A questão e a resposta, alguns comentários de Kardec. E aqui ele se antecipou, trazendo algumas reflexões, antes mesmo da gente falar propriamente sobre a escala espírita, que já foi citada na semana anterior, nas diferentes ordens, né, dos espíritos. Deixa eu só ligar aqui o apontador, né, que a gente viu semana passada. Então, vamos aqui a questão, na verdade, que não é uma questão, né, que é um comentário de Allan Kardec, e ele exatamente intitula de Observações Preliminares, fazendo aqui observações sobre o que vem pela frente. Ele nos diz o seguinte, que a classificação dos espíritos se baseia sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda despojar-se. Esta classificação, de resto,
nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão do seu conjunto. Então, não é para a gente pegar essas características, como nós observamos semana passada, eu trouxe até o arco-íris, né? Trazendo ali aquelas várias tonalidades que tem de uma cor para outra, que são N possibilidades, e a gente vai aprofundar mais sobre isso, e a gente sempre entendendo aqui, destacando as partes que a gente pode trabalhar, né? Essas imperfeições das quais ainda deve despojar-se, que é sobre isso, né? Na verdade, a nossa busca de trabalhar, de melhorar-se, de crescer, de se desenvolver, e é assim que a gente se livra de dores, de doenças, que a gente busca a paz, que a gente vai encontrar a nossa saúde, é exatamente nesse processo aqui. E Kardec continua. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível, e sobre seus limites, a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre a qual se considera a questão. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Então, esses três que a gente vai já ver novamente, as ordens ali, aquela classificação, elas poderiam ser inúmeras outras, devido à quantidade de nuances que tem, mas achou por bem dividir somente em três, para ficar mais fácil da gente, até a compreensão da gente, né, a forma didática, como se diz. E é interessante quando ele traz essa perspectiva da diferença, dessa transição insensível, que a gente não vai percebendo. Isso a gente pode levar em consideração escalas, vamos dizer assim, de vidas e vidas, né, de várias encarnações, por isso nós temos a necessidade de ter centenas, milhares delas, devido a essa velocidade, que ela é quase imperceptível. Vamos olhar, como ele chama para a gente a nossa atenção, para os períodos da vida do homem, né? Nós, independente da idade da qual nós estivermos, a gente pode, né, pessoas 50 acima, a gente pode olhar de 10 em 10 anos, pessoas que são mais jovens, que podem estar com a gente observando aqui, de 2 em 2 anos, por exemplo, será que eu já me modifiquei a forma de pensar, de agir, de tempo, de um determinado tempo desse para cá? Porque se você não fizer uma análise, a gente não percebe, por exemplo, a própria idade avançada chegando. Muitas vezes nós nos assustamos, né? Quando vai olhar, nossa, eu já tenho essa idade toda, mas eu não percebo que eu estou dessa forma. A não ser quando vai aparecendo, né? Claro, as dores, os problemas e tudo, mas a gente vê cada vez mais aparecendo também nos jovens, mais cedo. Eu falo com relação até à nossa própria mente, né? Como a gente lidar com isso, a gente vai conversar com os amigos, nossa, mas passou tão rápido, né? A gente olha para 10 anos atrás, 20 anos, se você não olhar para essa questão da tecnologia, da ciência, da própria medicina, de maneira geral, como as coisas avançaram, se modificaram e evoluíram. E eu, será que eu já parei para pensar se eu também acompanhei de alguma forma, não só esse tipo de conhecimento, né, esse entendimento? Ainda hoje eu via nos grupos dos amigos aqui da nossa turma, né, do terceiro ano, e falando sobre essa questão da tecnologia que não conseguia acompanhar, né, que não digita com a velocidade dos nossos filhos, por exemplo, né, que não deu para acompanhar. Vive praticamente ainda em outro mundo, em alguns aspectos, é claro, né? Mas é dessa forma que às vezes a gente não vê esse avanço, esse tempo passar, essa evolução, às vezes a gente não analisa, e é importante que a gente verifique também, até porque nós temos a necessidade de comemorarmos. É importante, sim, a comemoração com determinadas ações que, às vezes, que podem passar imperceptíveis, né? Em crescimentos.
Por exemplo, você estabelece muitas vezes para a questão do seu trabalho, né? Quem trabalha em empresas, as próprias escolas hoje têm as metas a serem atingidas, os objetivos, né? Quantidade. Quando você atinge determinado período, você comemora, né? Junto com um grupo, seja como for. E a gente, será que a gente tem esse hábito de observar como nós estamos, como é que está nosso crescimento? Poxa, tem coisas que eu fazia que eu já não faço mais. E a gente vai refletir também um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, destaquei aqui algumas partes, que assim como o rio não para de correr para o mar, o espírito não para de avançar para Deus. É inevitável o nosso processo de crescimento evolutivo, né? E isso todos nós que participamos dos estudos aqui, já entendemos, já sabemos disso. E outras pessoas que podem estar chegando, de repente, chega para assistir um vídeo que está passando no YouTube, não vai entender que todos nós, todos, aquele que você olhar assim e diz assim, nossa, essa pessoa é horrível, ela é muito ruim, ela é muito má. Ou então pensa assim, ela vai morrer, ela vai para o inferno. Não importa o pensamento, como você classifica as pessoas, como o Evangelho diz para a gente sobre a questão da indulgência, todos nós um dia seremos anjos. Inevitavelmente vamos evoluir com a minha vontade ou sem a minha vontade. Para com os outros, vamos dizer assim, e até com a gente mesmo. Por mais que a gente se sinta, né, muitas vezes para baixo, né, ou esteja desacreditado um pouco da vida, das dificuldades que está passando, o que nos aguarda é a felicidade. O que nos aguarda no futuro é a saúde plena, né, a plenitude. Então, é a gente ter essa perspectiva, esse entendimento, acreditando, tendo fé que tudo que acontece com a gente é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Eu sempre falo sobre isso. Outra, a classificação dos espíritos não é um rótulo, mas um retrato momentâneo de uma alma em eterna transformação. Traz essa mesma ideia. Né? Não é você rotular igual normalmente a gente costuma fazer com as pessoas. Tem um determinado acontecimento e a pessoa vai, é aquela pessoa que fez isso, é aquela pessoa que é caracterizada por determinado momento que aconteceu, né? Às vezes, ou muitas vezes, já passou aquele episódio, a pessoa já se modificou. Vamos lá, trazendo para cá para o nosso conhecimento, Judas, né? Que até hoje acontece a malhação de Judas. Será que Judas ainda continua com a mesma, aquela coisa da alcunha do traidor? Ainda hoje eu já brinquei em outras oportunidades, não sei se vocês conhecem alguém que tenha um filho com o nome de Judas, né? Não conheço, nunca vi ninguém colocar. Exatamente porque foi colocado nessa situação e até hoje a gente julga ele como traidor. Mas até onde a gente sabe, ele já teve outras oportunidades, reencarnou, dizem que foi a própria Joana d'Arc, né? Já ascendeu, está perto de Jesus e a gente continua aqui, atrasadíssimo, julgando quem já está lá em cima. Né? E, vamos dizer assim, energética mesmo, né? Espiritualmente, dentro da ordem aqui. É um espírito muito mais evoluído do que a gente, e a gente continua nesse processo de julgamento. Né? Então, não é um rótulo, a gente vive nesse processo. Às vezes você tira um retrato, e esse retrato ele é um equívoco, inclusive que isso seja trazido para nossas vidas também. E às vezes a gente tira um retrato de um acontecimento da nossa vida e a gente fica preso a ele, atrasando por longo tempo o nosso processo evolutivo. Como nós encontramos todas as semanas, nos nossos tratamentos espirituais, espíritos presos a retratos, ou seja, a momentos, a acontecimentos, a sentimentos, por décadas e séculos, e não se permite evoluir, até que muitas vezes um acontecimento venha para que ele possa despertar, crescer e se desenvolver. Então, assim como o arco-íris não tem linhas divisórias, a ascensão espiritual é um degradê de conquistas e desafios. Né? É através exatamente desses processos, as conquistas, como eu falei anteriormente, para serem celebradas, e os desafios, nós passamos por eles todos os dias. Né? O que vai dizer, o que vai mudar a perspectiva é a maneira como a gente lida com elas. Né? Então,
essa transição, vamos dizer assim, suave que acontece nas ordens do espírito é muito bacana aqui nessa comparação com a beleza da natureza, né, com a história do arco-íris, como eu trouxe semana passada, e o texto também trouxe para a gente hoje. Bem, não somos o degrau em que estamos, mas o passo que damos, pois até os espíritos puros ainda prosseguem. Né, dentro da sua escala, está lá, atingiu o processo de espírito puro, parou de evoluir, parou de crescer ali ao final? Não, existem vários estágios lá dentro, que a gente não sabe aonde esse vai dar. Tem aqueles que se tornaram espíritos puros há pouco tempo e aqueles que já estão há milênios dentro dessa nossa classificação aqui, que é uma forma grosseira desse entendimento. Então, nós não somos o degrau em que estamos. Né? Nós não somos isso aqui. Nós estamos temporariamente nesse processo. Amanhã, depois, daqui 100, 200, 300, 500 mil anos, possivelmente estaremos, né, dependendo da gente, em patamares, em degraus mais avançados, mais evoluídos, já ajudando outros espíritos a crescerem e desenvolverem também. Então, aqui enfatiza que esse progresso ele é infinito, até mesmo para aqueles mais elevados. Bem, as imperfeições que carregamos não nos definem, são apenas lições que ainda não terminamos de aprender. Né? Bacana essa frase, né? Interessante, porque todos nós, falou agora há pouco tempo aqui no Evangelho mais uma vez, somos imperfeitos. Então, essas imperfeições que está dizendo, que pede para a gente ser indulgente com as outras pessoas que também são, não são elas que vão nos definir. Isso traz para a gente esperança, mostra que as falhas são temporárias e também pedagógicas. Nos ensinam quando estamos preparados para aprender com elas, né? Então, enquanto a gente não aprender, as lições continuam acontecendo. Para que em determinado, não é assim que acontece na escola, né? O aluno vai, passa uma prova para ele, se ele não conseguir passar, vai ter que fazer novamente. E hoje em dia os professores têm passado, inclusive, as mesmas provas para ver se eles conseguem, e ainda assim eles não conseguem, né? E isso acontece com a vida da gente também. As provas se repetem, e às vezes a gente escorrega e vai, mas da mesma forma que é aqui, a gente também recebe as oportunidades da espiritualidade, afinal de contas, a misericórdia divina ela é infinita, mas isso faz com que a gente permaneça mais tempo no processo de dor e de sofrimento. Quando vamos entendendo isso, a gente aumenta o nosso esforço em se libertar, né, em se libertar cada vez mais rápido desses processos mais dolorosos. Voltando para o texto de Kardec, ele diz o seguinte: bem, os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ser divergido sobre o número de categorias sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Eles se preocupam com outras coisas, quando a gente está preocupado com essas, né, classificações que existem, né, essas diferentes perspectivas aqui, por exemplo, os espíritos de níveis diferentes. Né? Vamos lá. Eles têm compreensões distintas dessa realidade espiritual. Vamos lá, um espírito imperfeito, por exemplo, ele pode classificar, pode ver outros com base no ódio, no orgulho, enquanto que um espírito puro vai vê-lo dentro de um processo evolutivo. Não é aquele mesmo espírito que ele está vendo ali. Ele está olhando ali debaixo da sua vibração baixa, né, vê aquela ali como uma pessoa que merece ser punida, né, que merece passar por sofrimento e por dor, enquanto que aquele outro espírito mais evoluído, ele olha para essa mesma situação, nossa, poxa, esse irmão está passando por um processo de crescimento, de aprendizagem, está avançando. Então, é a maneira, a forma de onde se vê, que essa mesma classificação muda, inclusive, né? Para Deus ela é diferente.
E Kardec segue dizendo: bem, acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo demais se colocar em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise de conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, a abranger um conjunto, a formular um sistema. Então, é assim como aqui na Terra também há analfabetos, há sábios, né? No plano espiritual também existem os espíritos que são limitados. Assim como aqui, se equivocam, vamos dizer assim, eles erram por falta de conhecimento, lá também ainda. E é interessante que a gente pode falar de várias formas isso, né? Por exemplo, mentores. Alguns irmãos que aparecem em reuniões para trazer mensagem. Às vezes você acha que aquele espírito é um espírito elevado, né? A gente está passando por um treinamento, muitas vezes, recebendo psicografias. Quando você vai ver, é um espírito que tem mais ou menos o mesmo adiantamento que nós. Ele só está liberto do corpo de carne, o véu já caiu, está no mundo espiritual, já tem um entendimento maior sobre as coisas, sobre as experiências que ele passou e está trazendo para a gente uma perspectiva já mais ampla. Mas a evolução dele não está muito além da que nós estamos aqui. E às vezes a gente fica orgulhoso. Nossa, a mensagem que eu recebi, né? Vai ficar ali. E já aconteceu, a gente recebe mensagem de espíritos que alertam exatamente sobre isso, né? Para que a gente fique atento com as coisas, porque ele tem a experiência de ter passado agora recentemente por um processo igual ao nosso, e de certa forma fracassou em alguns aspectos. Ele é a melhor pessoa para estar clareando a gente agora, nesse momento. E quando vem algum espírito realmente de luz, né, iluminado, para passar a mensagem, ele nem consegue passar para a gente. Ele tem que usar um intermediário no mundo espiritual para chegar até a gente, devido à nossa frequência vibratória, né? Então, e ter cuidado, inclusive, com as mensagens que vêm, né? Não tomar toda a comunicação como uma verdade absoluta também. Testar o critério da razão, da moral, o que acontece de sermos enganados, exatamente pela vaidade que pode acontecer. Então, quando passa por esse crivo da análise, né, se está de acordo com as leis divinas, com os ensinos encontrados nas bases, né, do estudo que a gente faz, esse entendimento, dessa comunicação, aí fica fácil, de certa forma, de você perceber. Tanto o médium, porque se ele for vaidoso, aí ele já está irradiando uma energia que ele vai ressoar com o espírito e ele vai gostar. Não vai, talvez, não perceber que está vindo aquela mensagem ali de um espírito brincalhão, né, zombeteiro, que está querendo atrapalhar a reunião, e ele vem discretamente passar aquelas informações e você deixa, ele acaba atrapalhando uma coisa que poderia estar sendo mais produtiva, por causa vamos dizer assim, da vibração do próprio médium, né, de se permitir, porque não tem muito entendimento ainda, e pode acontecer. E pode acontecer também no médium simples, né? Isso, às vezes até se passa, já aconteceu muito, se passar por pessoas famosas, com nomes, com vultos, né? E aí você cresce ainda mais ali, nossa, eu estou recebendo mensagem do Chico Xavier, como aparece aí na internet, muita gente, né, falando, acontecendo. Eu vou trazer uma experiência própria, eu acho que eu psicografei durante uns 10 anos e nunca foi nenhuma mensagem publicada. Elas foram todas guardadas, era sempre para a equipe. Tudo praticamente é treinamento para a gente, né? E para a equipe que está ali participando das reuniões. E é muito importante, a gente vê e já viu muita coisa acontecendo com relação a isso, aos falsos profetas, da erraticidade, que acontecem, querem atrapalhar as reuniões, de todas as formas, né? Então, como nós somos ainda, como o Joana de Ângeles falou para a gente quarta-feira, ainda
muito imaturos espiritualmente, há essa necessidade de ter esse crivo e esse cuidado. Então, um espírito ignorante pode se passar por um sábio, né, se o médium não estiver vigilante e conhecimento. A vigilância é necessária. O Chico Xavier foi enganado, né? Basta você assistir o filme. E isso dali não é por acaso também, né? É para mostrar para a gente. De repente, até entendo que foi permitido aquilo acontecer para que você olhe hoje, poxa vida, se o Chico foi, quem sou eu? Quem sou eu para não ser, né? Porque se o Chico vem, é tudo perfeito, tudo acontece tudo certinho, não vai servir tanto como referência, né? O Chico era diferente, mas aí você olha, poxa, o Chico era diferente, mesmo assim, aconteceu com ele. E Emmanuel o alertou, né, sobre a vaidade. Exatamente, que nos circunda, que faz parte do nosso ego. Então, destaquei aqui também a questão do conhecimento, além de estar vigilante, porque é importante que tenhamos essa base. A base é muito importante, o estudo, o que a gente está fazendo agora é importante. E como eu alertava na quarta-feira, não só para isso, mas também vai servir para os resultados que nós vamos ter nos nossos próprios tratamentos, na nossa busca por uma melhora, para o nosso crescimento, desenvolvimento, para a nossa saúde. O conhecimento ele vai servir para tudo. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de conhecimento. E ele não é nos dado de forma gratuita. Não é um pendrive que você coloca cheio de informações e você abastece. Até o pendrive ele foi abastecido. Esse conhecimento saiu de algum lugar. Então, o conhecimento ele está aqui. Ele está disponível. Hoje nós temos até fontes infinitas de conhecimento. Eu falava até comparando com alguns anos atrás, até mesmo quando eu comecei os estudos, a internet aqui para a gente, ela estava engatinhando. Né? Você ia abrir um vídeo, por exemplo, no próprio YouTube, e você tinha que ter muita paciência para assistir alguma coisa, que ele ficava carregando direto. Era uma coisa absurda. E hoje nós temos aí, poxa, é infinito conhecimento hoje. Se você for buscar livros, palestras, tudo que você quiser sobre qualquer assunto, a qualquer momento você vai acessa e está ali, né, para você, disponível. E é fantástico. E quando a gente se interessa por isso, é bom porque a gente ajuda no nosso crescimento e desenvolvimento, a gente alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Bem, então o Espiritismo não é a voz infalível dos espíritos, mas a ciência humana do diálogo com eles. E como toda ciência, exige método e cautela, que foi exatamente o que Kardec, o próprio, fez, né? Ele usou uma metodologia da universalidade do conhecimento, da informação não chegar somente de um espírito, mas de vários, de locais diferentes, de países diferentes, e a comunicação, o resultado da pergunta, a resposta era semelhante, era a mesma. Teve uma metodologia, não foi simplesmente, tá vendo uma resposta inteligente, eu vou acatar, né? Então, esse tipo de... Hoje já chega para a gente, já tudo mastigado, já tudo como deve ser feito, a maneira como se faz. E se você não adquire conhecimento, você se perde, né? Se você se deixa iludir. Quantos médiuns, né? Quantos e quantos se perdem? Ainda cobrando de alguma forma, porque aproveita a oportunidade, a crença das pessoas para se utilizar disso para poder ganhar dinheiro, ou mesmo com a intenção de ajudar, não se permitem estudar e são enganados da mesma forma, porque não tem as bases do entendimento de como é que a coisa realmente funciona. É um processo complexo, mas o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, a gente une um trabalho de estudos que são feitos, evangelioterapia, estudo do livro dos espíritos, estudos e mais estudos dos grupos que fazem parte da casa, né, sempre, não para nunca, para que a gente possa estar se conectando com a espiritualidade maior, para que isso tudo aconteça e a gente tenha a capacidade não só de levar conhecimento para vocês, mas também um atendimento, né, que possa ajudar as pessoas, né? Então, ou se deixam levar pela fascinação e se acham superiores. Também
Acontece muito de pessoas se achar melhor do que as outras, né? Porque eu tenho um dom. Eu tenho um dom, esse dom foi dado por Deus e tal, e outros se sentem, né, tão atrasados, com tantas dívidas que eu preciso trabalhar dia e noite sem parar para não poder pagar minhas dívidas, e você também não é por aí. Há de haver um equilíbrio, né? Porque, afinal de contas, nós não estamos na carne ainda. Precisamos nos dividir, equilibrar o nosso tempo entre nossas coisas materiais, trabalho, educação, família, saúde, do corpo também, o Evangelho fala sobre isso, e da alma. E aí vem sempre aquela lição que eu recebi numa reunião mediúnica, que diz que também não importa tanto que você faça aqui de trabalho, se você não tiver trabalhado dentro de você. O principal trabalho que a gente realiza é dentro. Isso tudo faz parte do processo, mas o principal é a transformação moral do ser humano. E aí, voltando para Kardec, ele diz para a gente: não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como entre nós, um homem, por exemplo, rude, em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Bem, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, né, o que está sendo dito aqui agora. Essa questão da divisão, de como a gente caracteriza essa classificação entre as pessoas, né? Por exemplo, quando a gente usa o termo doutor, né? Quando você olha uma pessoa, tá lá, né? Vamos começar a refletir aqui. Por exemplo, uma analogia, trazendo essa questão aqui, vamos imaginar aqui que o frentista está lá no posto, aguardando, aí vem aquele cara ali naquele carrão, e ele abre e está lá vestido dessa forma, né? Como é que ele trata a pessoa? Doutor, vai ser quanto aí? Vai encher? Vamos completar? Né? Doutor. E a gente também, é uma coisa que é cultural da gente, a gente chama médico de doutor. Doutor fulano de tal, doutor cicrano. Um advogado chega para ser atendido também dessa forma. Doutor, não é assim que funciona? Como é que o doutor está? O doutor está passando bem? Às vezes até você está bem vestido já merece esse título aqui para a gente, né? Mas, na verdade, só seria doutor aquele que tem PhD, que tem um curso de doutorado. Você pode ser médico, você pode ser advogado e não ser doutor, né? Mas a cultura faz isso. E a gente pode chegar a uma professora ou um professor simples, talvez até com um cachinho no cabelo, o cara com o cabelo amarrado, e o cara tem um doutorado. E ele não recebeu o tratamento porque não está tão bem vestido assim, né? Pode chegar um médico, um advogado e tal, e um professor, e você classificar pelo aquilo que você está vendo, fazendo um determinado julgamento, né, que acontece muitas vezes aqui. Às vezes aquela professorinha que chegou é uma doutora. O professor é um doutor, mas ele não recebe, não é chamado dessa forma, doutor professor, né? Então tem essa questão que estou trazendo isso aqui para a gente entender que às vezes a gente julga essa classificação dos espíritos, né? Os espíritos pouco evoluídos não percebem essas diferenças entre um espírito sábio e um espírito puro, por exemplo. Todos lhe parecem elevados aos olhos deles. Todos parecem como para o frentista, como eu falei agora, ou para a gente mesmo, né? Um doutor. Espíritos puros, elevados, mas tem também diferença dentro desses processos. Então, voltando para cá, para Kardec. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram, cada um, seu método, e uma botânica não mudou por isso, né? Todos eles são botânicos.
é que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram grupos e classes das plantas, né? Foi assim também que procedemos, não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos. Isso aqui remete à história de reconhece a árvore pelo fruto, né? E depois as classificamos pelas semelhanças, foram colocados em grupos, baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Então, não foi através de julgamento, como a gente costuma fazer. Foi através de um estudo, da observação. Não cientista, foi uma observação científica para poder chegar a essa classificação. Não foi de maneira simples assim, né? Então, são diferentes perspectivas, vamos dizer assim, da mesma realidade. Assim como eles, os botânicos, né, criaram sistemas distintos, os sábios podem descrever a hierarquia espiritual com nuances diferentes. Por exemplo, um espírito focado numa moral, numa moralidade, vamos dizer assim, ele pode enfatizar graus de bondade, enquanto outros interessados em sabedoria podem priorizar níveis de conhecimento. Então, Kardec deixa claro aqui que ele não inventou a ordem dos espíritos, mas a descobriu através de observações rigorosas, analisou aí centenas, milhares de comunicações, né, para poder propor essas três ordens que a gente está estudando aqui. Eu vou mostrar ainda a fotinha, repetir para vocês daqui a pouco, como fiz semana passada. E a questão do critério moral, como ele fala aqui no final, né? Os espíritos foram classificados pelo que eles faziam, pelo que eles vibravam, né? Por aquilo que eles estavam fornecendo. E não pelo que eles diziam ser. Ah, eu sou um espírito tal, elevado. Pode ser que as suas ações não estejam de acordo com aquilo que ele está dizendo. E isso acontece demais com a gente também, aqui, né? Então, um espírito, por exemplo, que prega o ódio não pode ser um bom espírito, né? Mesmo que ele se intitule ao seu espírito iluminado. Ah, você tem que fazer alguma coisa, então acusar a gente de alguma coisa, você já está percebendo claramente ali que ele não é um espírito evoluído e desenvolvido. Então, mais uma frase para a gente refletir aqui. Classificamos para compreender, não para aprisionar almas em rótulos, tá? Então, não é rotular espírito puro, espíritos atrasados e tudo. São processos evolutivos que a gente vai sair delas, como a gente já viu, e vai ver ainda. O que mais que Kardec fala para a gente? Bem, os espíritos geralmente admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Ainda não são bons, mas já estão com intenções. Então, são os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Mas a gente viu que aqui também que ele tem as suas nuances, né? Então, a divisão entre essas três categorias principais, imperfeitos, bons e puros, ele constitui para a gente um modelo, poderia dizer, pedagógico, né? Para a gente poder entender, que vai refletindo esse processo evolutivo. Né? Um espírito, por exemplo, de terceira ordem, ele pode estar tão apegado à matéria quanto um viciado. Enquanto que um bom espírito da segunda ordem já superou esses laços aí dos vícios, vamos dizer assim, mas ainda está lutando contra o orgulho, que ainda tem ali uns resquícios dentro dele que precisa ser trabalhado, ele não é puro ainda tem as imperfeições para serem trabalhadas, né? Então, eles são, na verdade, os bons espíritos, na verdade, eles já servem de ponte para que a gente passe entre esses dois processos. Eles vão ter a sabedoria para poder guiar. E a característica principal deles, da primeira ordem, é o desejo do bem puramente. Que mais esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos.
Só nos restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto, que isso a gente vai ver na próxima semana. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. E aí Kardec não traçou linhas divisórias por capricho, mas por necessidade didática, como um faroleiro que ilumina os recifes da evolução espiritual. Romantizou um pouco aqui para a gente poder entender, né? Que foi exatamente por isso, para poder iluminar, para poder trazer para a gente entendimento, facilitando essa compreensão de onde é que a gente está, né? Onde nós estamos, na verdade, nesse nosso processo. Então, nenhuma tabela pode conter o infinito, mas um bom mapa nos impede de perder o rumo. Eis o papel das subdivisões espíritas. Poxa, se a gente sabe, né, vamos dizer assim, onde é que nós estamos agora, dentro dessa tabela que foi classificada, e a gente sabe, tem um entendimento que a gente vai atingir aquele objetivo, a gente pode se perguntar o que eu preciso fazer para chegar lá, já que esse é o rumo, é o caminho, é esse. Né? E foi ele aqui quem disse que é o caminho, a verdade e a vida. E vai mostrar exatamente esse caminho que a gente deve trilhar para tornarmos espíritos puros, já que isso é inevitável. Então, é importante a gente saber, poxa, quando eu vou fazer alguma viagem, vou sair daqui para o Rio de Janeiro, vocês que estão no Rio de Janeiro vão para Fortaleza, seja para onde for, a primeira coisa que você olha no mapa aparece onde você está. Né? Hoje a gente tem essa ferramenta, quando você vai abrir o Maps, o primeiro lugar que aparece é onde você está, para poder dizer onde você vai chegar, aí vai dizer a distância, o tempo que isso leva, tem uma programação. E aqui a gente já está olhando para onde é que a gente quer chegar e a gente precisa saber, muitas vezes a gente não sabe onde estamos. Onde é que eu estou? Em qual processo? Eu me acho tão bom assim, mas como é que eu vou saber se eu sou bom se eu não faço uma avaliação nessa escala? O que eu preciso melhorar? É a busca pelo autoconhecimento que vai mostrando para a gente, eu estou aqui. Então, eu preciso fazer isso e isso para caminhar um pouco na direção de onde eu pretendo chegar. Porque o método é humano, os ensinamentos são divinos. Né? E para a gente já ir para perto de finalizar aqui os comentários de Kardec, ele diz o seguinte: com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem, né? Aqui já vem falando sobre essa questão da comunicabilidade com os espíritos, né? Da gente ter essa percepção de saber com quem que estamos lidando realmente. O que mais? É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar as anomalias e as comunicações que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe, seu progresso não se realizando, senão gradualmente e frequentemente, mas no sentido que, em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias e que se pode apreciar sua linguagem pelos seus atos. Então, nesse final do comentário de Kardec aqui, se a gente for observar, é um convite à vigilância e ao estudo sério. Evita o fanatismo, a credulidade cega, acreditar em tudo, estimula a caridade, a compreensão, tudo isso tem aqui nessa leitura. Então, nós entendemos que todos estamos em diferentes estágios, né, vamos dizer assim, de uma longa jornada. É uma longa jornada, muito grande. Os espíritos ainda imperfeitos, né, que a gente classifica, né, vamos dizer assim, imperfeitos, maus, de todos os tipos que a gente encontra, né, vamos dizer que não são inimigos, que é o que acontece nas reuniões. Eles são irmãos que precisam de esclarecimento e, sobretudo, das nossas preces e dos bons exemplos, porque quando nós nos modificamos,
Por mais que eles estejam nos perseguindo, quando eles não... Poxa, essa pessoa mudou, né? Quando eles não se cansam, eles vão perceber em algum momento. Pô, não é mais aquela pessoa que fez aquele mal para mim lá no passado, em outra vida, né? Tá diferente. E aí fica mais fácil até dele mesmo se perceber através dos esclarecimentos para seguir um caminho melhor. Né? Que ele nos ensina também que essa escala espírita é um guia, que não é uma sentença. Nós estamos sentenciados, somos espíritos imperfeitos e acabou a história. Estamos caracterizados ali, taxados. Não. O progresso é uma lei natural, que ela é dinâmica, e que esse discernimento, né, baseado nessa análise criteriosa usada por Kardec, principalmente da questão da linguagem, dos atos, né, isso tudo vai mostrando para a gente. Né, e a maior proteção e o nosso mais fiel conselheiro é exatamente a maneira como a gente vai agir, a nossa conduta dentro desse processo. Então, para ficar mais fácil o entendimento, para quem é mais visual, né, fica aí, mais uma vez, essa imagem dessas três principais, né, ordens de espíritos. E ele bota aqui na questão da pirâmide, né? A terceira ordem, os imperfeitos, que porque são a grande maioria. Depois, em quantidade menor, os espíritos bons. E menor ainda, os espíritos puros, né? Então, tem essa hierarquia dos espíritos baseadas nessas ordens, graus de perfeição, né? Conforme Kardec trouxe para a gente, ele vai grau de perfeição, né? E é colocado nessas diferentes ordens que a gente está vendo aqui. Vai se referir, na verdade, aqui a esse estágio evolutivo ao qual se encontram, né? Determinado pelo domínio das leis morais, pelo afastamento das imperfeições, como a gente viu agora há pouco, no início, né? Agora, vamos partir para as reflexões de Miramês. O que é que Miramês trouxe para a gente? Aí vem encerrar agora, né, os comentários de Kardec. Vocês perceberam como não era uma pergunta, mas uma síntese do que a gente vai encontrar pela frente. Então, diz o seguinte, que a escala espírita não é definitiva, nem muda nada nas leis naturais de Deus, a qual a flora e a fauna na organização dos homens. Não passa de um sistema de classificação das plantas e dos animais em qualquer lugar na Terra, dividindo o reino das almas em 3 dimensões. Ficaremos conhecendo a qual pertencemos, pelos impulsos que nos assaltam e os sentimentos que nos envolvem, mesmo em espírito, estando livres de quaisquer peias humanas, ou ordem porventura que seja dada. Seja bem-vindo para quem está chegando agora. Partindo da Terra ou dos nossos companheiros espirituais. Isso é para que se possa ter uma ideia sobre o que a faixa pertence aos espíritos, tirando uma base pelas suas intenções e certamente pelos seus pensamentos. Então, quem está chegando agora, só mostrar aqui, a gente está falando sobre essas ordens, né? Espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. E aí, quando a gente chega nesses comentários aqui, a gente vai ver que os espíritos imperfeitos, eles ainda são dominados, né, por matéria, pelo apego, pelo egoísmo, pelo orgulho, a vaidade. Já os espíritos bons, eles têm ali as virtudes em desenvolvimento, né, ainda com falhas, não são perfeitos ainda, mas já são bons espíritos, estão na busca para se tornarem melhores, né? E isso pode, de certa forma, trazer para a gente uma alusão aos nossos níveis de consciência, que é o material, o moral e o divino, né? Caracterizando. Ou seja, planos vibratórios, como queiram. Então, como sabemos a qual nós pertencemos? Pelos impulsos e sentimentos que nos dominam, né? Os inferiores. É aquilo que a gente sempre fala, o ódio, o orgulho, o apego, o material, o rancor, ressentimento, mágoa, ciúme, por aí vai. Eles estão nas dores da alma. Os intermediários, eles têm bondade misturadas com vaidades. Não praticam mais o mal ali, não matam, não, né? Mas ainda carregam em si vaidades, situações que precisam ser trabalhadas, que já se entendeu, já se compreendeu, já se sabe onde está buscando se tornar uma pessoa melhor,
está trabalhando para isso e buscando cada vez mais, né? Fazendo autoconhecimento de forma plena. Ali já se encontra nesse processo intermediário, ainda não são puros, superiores. Se permitem errar muito menos, quase nada, só trabalhando essas questões que vem e trabalha. Vem sentimento de, por exemplo, de inveja, opa, não, aqui não, já muda. Sentimento de fazer uma coisa errada, não. Né? Então você vai orando, vigiando, trabalhando, isso com maior tranquilidade as coisas vão acontecendo. E os superiores é o amor incondicional, a sabedoria e tudo que a gente talvez não tenha nenhuma noção ainda, foi o que Jesus veio aqui e fez para a gente, né? Que não foi para nos salvar, mas para nos mostrar o caminho. Então, quais impulsos elevados ou não você mais percebe em si hoje? Tá? Não precisa dizer, viu, pessoal? É uma coisa... Aqui a gente vai fazer um exercício mental, cada um. Depois, se vocês não tiverem com caneta e papel para anotar, não quiserem ir printando a tela aí, pode assistir no YouTube depois. Né? Mas vai ficar aqui um bocado de exercício para casa. Quem não tiver ainda, pode pegar caneta e papel aí por perto, vai ficar algumas coisas, ou printa a tela para fazer depois, tá? Então, primeira pergunta, quais impulsos, elevados ou não, você mais percebe em si mesmo hoje? Eu já ajudo as pessoas, eu sou caridoso, mas ainda tenho ciúme, eu ainda sinto isso. Então, são coisas que a gente precisa anotar. Em qual ordem espiritual ele lhe situa? Então, vão ter sentimentos que vão me colocar nos bons. Tem sentimentos que vão me colocar nos espíritos imperfeitos. Então, é essa classificação que a gente tem que remeter. Então, eu tenho que me libertar. Se eu ainda sou imperfeito, eu quero sair dessa situação. Eu não quero mais ser caracterizado como tal. O que mais? Sabemos que todos desejamos pertencer à classe dos puros. Olha aí, quem não quer, né? Então, no entanto, tal fato depende primeiramente de Deus e depois de nós mesmos. Olha só. Vamos buscar no Evangelho o melhor entendimento para esse assunto. Quando Jesus responde à mãe de Tiago e João, ao desejar ela, ao médico, colocar seus filhos ao seu lado. Vejamos a sua resposta. Bebereis do meu cálice? Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está reservado por meu Pai. Então, quando você vê, eu diria que antes da gente ter essa percepção, né, de que pertencer à primeira classe dos espíritos puros, né, nós queremos, na verdade, eu acho que as outras pessoas pertençam. Né? Quando a gente até vai para a leitura do Evangelho de hoje, que falou sobre a indulgência, né? Porque nós não somos, de certa forma, indulgentes. A gente espera que as outras pessoas estejam na escala como espíritos puros. Porque a gente não aceita que elas errem. As pessoas têm que ser perfeitas para mim. Se eu estou falando mal delas, é porque, fulano é assim assado, você espera que a pessoa seja perfeita. Que elas estejam numa categoria de espíritos puros que ainda não estamos. Estão percebendo? Como, é claro que a gente deseja estar, mas eu acho que antes disso, é uma concepção até que eu estava refletindo, eu estou falando por mim também, que a gente espera que os outros sejam perfeitos, que não cometam erros, que não me agridam, que não façam mal, mas aí tem a questão do olhar para dentro de mim, né? Todo espírito em seu íntimo, lá dentro, ele quer essa elevação moral, quer ser melhor, e essa proximidade com Deus também. Então, esse desejo, ela é inerente. A nossa natureza é espiritual. Mas, às vezes, a gente não olha para ela, não percebe ela. Então, nós queremos a pureza, mas quase sempre nós resistimos a um ponto especial, ao esforço que ela exige. Ela exige que a gente tenha um esforço hercúleo, que é a reforma íntima, renúncia aos vícios, renúncia às nossas imperfeições. Esse é o trabalho que precisa ser feito em nós, não nos outros. Quando ele fala aqui sobre essa questão de depende da ação de Deus, depois da de nós mesmos, ele oferece para a gente, Deus, ele vem com a sua parte. Ó, pessoal,
Aí, mais uma oportunidade para vocês, né? Mais encarnações, quantas forem necessárias para vocês crescerem? As leis morais estão aí, né? Tudo, a graça de Deus, todas as possibilidades. Vou mandar um mestre para ensinar vocês como é que faz, um modelo e um guia. Tem um professor, tem tudo, a escola está aí, o hospital para tratar vocês. As leis estão inseridas dentro de vocês, agora façam a sua parte. Porque ela também está em nós mesmos. E aí vem a questão do livre-arbítrio, de escolher e de agir. São as nossas escolhas, são as nossas ações que nos colocam onde nós estamos. Né? Então, esse entendimento é muito importante, dessa parceria entre eu e Deus. Porque, às vezes, eu espero que Deus faça tudo para mim. Ah, vou colocar aqui tudo nas mãos de Deus. Eu estou esperando em Cristo, eu estou esperando Deus. Vai ficar esperando. Se não fizer nada, a gente precisa fazer acontecer. Ele já deu a parte dele, está tudo aqui. A gente só precisa perceber e agir, tomar as atitudes para que isso aconteça. Então, não basta desejar a elevação, é preciso merecê-la por esforço próprio. Né? Deus não vai dar nada para ninguém, nada é dado de mão beijada. Tudo são conquistas através de merecimento, né? Desse trabalho que é necessário que nós façamos. Porque a evolução, ela é uma cocriação. Deus provê o caminho, mas cabe a nós percorrê-lo. E como eu falei agora há pouco, Jesus ainda veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, repetindo, mostrando para a gente qual o caminho para chegar, exatamente levando em consideração esse estágio evolutivo, essas ordens, a perfeição que nos aguarda. Então, a evolução, ela essa fala de agora há pouco, que Deus fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, é sobre isso, cocriação nesse sentido. Então, Deus mostrou, tá aí o caminho, pessoal, é só vocês seguirem. Bem, e quando depende de Deus, depende de cada criatura, do esforço e da posição que já conquistou no avanço do tempo. Porque nós já avançamos muito, tá, pessoal? A gente também não está assim tão lá atrás, não. Já estamos no processo, claro que mais perto do início do que do fim, mas estamos caminhando. Enquanto esse tempo não chegar, passaremos por todas as provas que nos levam ao despertamento espiritual. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que acordar, seja pelo amor ou pela dor, ao amadurecimento dos dons espirituais. Bem, o que os espíritos puros podem fazer por nós é somente o que eles recebem, o que eles receberam dos que os antecederam na marcha para a luz. Exemplos de pureza, de honestidade, de amor e de caridade. Como eu falei nas outras semanas, ninguém é privilegiado na criação. Os espíritos puros, eles não foram criados puros. Eles passaram por todo esse processo que nós estamos passando. Todos, sem exceção. Todos partiram do mesmo ponto. E da mesma forma que eles receberam ajuda dos mais evoluídos, nós estamos recebendo também a ajuda e o auxílio deles também. Qual prova você está enfrentando hoje? Aqui é uma pergunta para a gente refletir. Qual é a dificuldade que está acontecendo na sua vida? É uma doença? É um problema familiar? É um problema moral? E como ela pode ser um degrau e não um obstáculo na sua escalada espiritual? É esse o entendimento que às vezes muda todo o processo. Toda dor, todo sofrimento, tudo que acontece com a gente é para o nosso crescimento. É degrau, não é obstáculo. Não é para atrapalhar nossa caminhada, é para ajudar a gente a subir. Mas isso depende da forma como eu vejo. Se eu conseguir enxergar, se eu continuar enxergando as dificuldades da minha vida sempre como obstáculo, que nada dá certo, minha vida está difícil, ai, como eu sofro, a gente atrasa o processo. O que que esse processo está querendo dizer para mim? O que que essa doença está querendo me dizer? Essa dificuldade com fulano.
Alguma coisa está querendo colocar na minha vida para que eu cresça. A forma como eu vou lidar com essa situação é que no final desse processo vai dizer se eu venci ou se eu preciso repetir de novo, porque eu não aprendi. Eu vi como um obstáculo e não como um degrau para crescimento. Bem, os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas existem muitos e muitos seus irmãos de luz. Existem, é isso. Trabalhando em benefício deles. Pronto, os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas é uma infinidade de espíritos de luz trabalhando por eles. Somente o futuro lhes mostrará o quanto receberam dos seus irmãos maiores. No entanto, a decisão cabe a eles em todos os aspectos, como sendo a vontade de Deus. Cada alma tem uma certa liberdade, e o que toca à lei do livre-arbítrio, ela usa de acordo com a sua elevação. A gente vai recebendo as ferramentas e usa conforme a gente tem esse entendimento. Então, quando a gente observa assim, a gente não tem noção de quantidade de ajuda que nós recebemos da espiritualidade. Alguns chamam de livramentos, né? Agradecer a Deus por isso. Algumas pessoas não entendem esse processo e faz parte, né? Então é importante que a gente saiba que nós nunca estamos sós. Mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, se a gente basta que a gente acenda uma centelha de fé, que a ajuda chega. Nunca estamos sozinhos. É importante que a gente guarde isso. Sempre, no momento mais difícil, tem espírito de luz perto da gente, só esperando que a gente se conecte com ele. E nunca a gente precisa forçar ninguém a mudar, né? Só ame e oriente. Cada um precisa desenvolver o seu próprio auto-amor. Isso vai fazer com que as pessoas gostem dela automaticamente. Ou não, né? Aí que surge inveja de outras pessoas, mas que isso já passa a não me atingir mais, porque eu estou numa vibração mais elevada. Mas a gente precisa respeitar o tempo de cada um no seu processo. Então, como você tem, a gente pode se questionar também, né? Fazendo uma autoavaliação. Como você tem usado o seu livre-arbítrio? Como eu tenho utilizado o meu livre-arbítrio? Para se aproximar dessa luz ou adiar o meu processo evolutivo? Bem, novamente falamos em escala espírita para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito, já consciente da verdade, é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existe dor e problemas sem conta, problemas sem fim. A ignorância é ignorar, é não saber. Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o cultivo que ele fala aqui, dessas virtudes, é o amor, é a paciência, é o perdão, né? E esses dons podem ser a mediunidade, que todos nós temos de forma diferente, a sabedoria, usando de forma certa, a sabedoria é diferente, você ser sábio, de ter conhecimento. A cura, a maneira como você deseja o bem das outras pessoas. Então, quanto mais evoluímos, mais conscientes ficamos de quanto ainda temos para aprender. Quanto mais nós crescemos, mais a gente entende que tanto que ainda falta. É uma frase, de certa forma, filosófica, quer dizer também, quanto mais eu sei que nada sei, uma frase famosa, né? Então, no processo, trazendo para o processo evolutivo, quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe que tem muitos degraus a serem subidos ainda, né, que nos aguardam pela frente. E aqui a questão da ignorância, né? A ignorância gera más escolhas. Más escolhas geram sofrimento. Sofrimento, quando bem direcionado, gera aprendizado. Quando não, só vai gerar realmente dor. E a necessidade de repetir. Então, é um ciclo, quando você observa, né? O sofrimento, a ignorância, ela vai diretamente para a dor. Porque a gente vai acabar fazendo escolhas equivocadas. Vamos ver aqui, fazer aqui um resumo do que a gente viu, né? Para a gente já se encaminhar, para a gente encerrar
nosso estudo de hoje, mas ainda tem muita coisa, tá, pela frente. O que é que Miramês lembra para a gente? A escala espírita é um convite ao crescimento, não um julgamento, não um rótulo. Não coloca a gente numa condição. Você é um espírito imperfeito e pronto. Não. Está mostrando que a gente está ali, precisa crescer, se desenvolver. Bem, o antídoto para o sofrimento é a consciência mais a ação. Né? Você ter essa percepção de onde você está e agir para sair dessa situação. Cada virtude cultivada é um degrau na escada evolutiva. Cada vez que eu adquiro uma nova virtude, né, que eu sou mais humilde, caridoso, eu passo a perdoar mais as pessoas ou desculpar, eu vou subindo uma escadinha dessa. De certeza, fora temos que trabalhar o perdão para com o próximo. Bem, quando quiser falar alguma coisa, dá uma mãozinha aí e pode ligar o microfone e participar, tá bom? Às vezes não dá tempo ler, some aqui para mim. Então, cada virtude cultivada é um degrau. Cada vez, e merece ser comemorado, por mais que o degrau às vezes possa parecer pequeno. Né? Aquela história de olhar para trás, seja 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano atrás, uma semana. Poxa, semana passada eu consegui ter uma atitude diferente do que eu tinha antes. E você perceber isso e comemorar. Poxa, me senti bem depois daquele ali que eu fiz. Ou que eu deixei de fazer, né? Responder alguém, discutir alguma coisa nesse sentido. É crescimento. É subir degrau. Aplicação prática. Vamos aqui fazer uns exercícios de autoavaliação. Quem tiver com papel e caneta, quem não tiver, printa a tela, vamos lá. Liste 3 virtudes que já cultiva bem. 3 coisas que a gente já consegue fazer bem. Você pode anotar agora, simplesmente pensar nessas questões. Vocês vão ver como não é fácil. Às vezes a gente refletir sobre isso. Poxa, quais são as virtudes que eu já tenho, hein? Bem, eu não sou mais tão agressivo assim, eu não consigo mais sentir ódio de ninguém. Eu já tenho uma certa facilidade em perdoar, não sei, eu já me tornei uma pessoa mais branda, mais pacífica, né? Eu não sei. Tem pessoas que eu não me dava antes, eu consegui pedir perdão por uma coisa que eu fiz errada para outra pessoa. Então, são coisas que a gente vai tentar listar aí, que eu já consegui melhorar, que a gente já consegue perceber, que a gente já tem, do que a gente estuda aqui, que a gente já consegue trabalhar bem isso na gente, né? A honestidade, né? Eu não engano ninguém, não roubo, não furo a fila, e coisas nesse sentido. Então, alguma coisa será possível que a gente vai encontrar. A gente melhorou, nem que seja um pouquinho. Antes eu fazia mais, agora eu estou fazendo menos. Isso também é avanço, né? Isso também é avanço. Outra, vamos identificar uma virtude que a gente precisa desenvolver urgentemente. Tem alguma coisa que me deixa mal, que me joga para baixo. Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo perdoar fulano. Ou quando alguém me fecha no trânsito, eu perco as estribeiras. Alguma coisa que faz eu perder o rumo, algum defeito que eu tenho, alguma coisa que eu preciso. Está falando aqui não é nem defeito, está falando de virtude já. Que eu preciso desenvolver urgentemente, ainda mais. Então, né, quais são esses defeitos que ainda dominam com uma certa frequência? Irritabilidade, orgulho, sei, né? Coisas que me fazem perder o equilíbrio espiritual, sair do foco do meu crescimento. Aí a gente vai trabalhar uma por vez. Vamos identificar essa e a gente vai trabalhar essa semana. Semana trabalha outra. Registre situações cotidianas onde pode praticá-la. Alguma coisa. Situação com alguém. Pronto, tá aí. Quem dirige sabe. Você está no trânsito, quem não leva uma fechada durante uma semana? Né? Ou alguma coisa que acontece para te tirar do sério. Alguma situação que possa acontecer e você vai praticar isso, a paciência,
Ah, eu tenho paciência, não. Então, vou lidar com o filho, com aquela pessoa difícil, e eu vou exercitar isso em mim. Né? Basicamente, aqui fica aí uns exercícios para casa de autoavaliação, para que a gente possa perceber onde nós estamos e não só falar aqui, mas também trabalhar isso na gente. Né? Um plano de ação aqui para a gente poder ver essa questão, para melhorar também nesses nossos processos. Escolha um livro espírita para estudar nesse mês. A gente vai começar o mês amanhã, né? Então vamos lá. É lá o Nosso Lar, um livro mais simples, um livro da Patrícia, não sei, que você goste. Um livro até que você já tenha lido. Né? Então pega um livro para estudar nesse mês. Ah, mas eu não vou conseguir ler o livro todo durante o mês. Eu não estou pedindo para ler. Para estudar. É diferente. Estudar é diferente de ler. Ler, você pode ler rapidamente um livro e não entender nada dele. Estuda você mergulhar, livro da Joana de Ângeles, se não tem livros mais fininhos, ou um romance, o que é que você pode tirar dele, né? É importante que a gente possa colocar isso como meta para a gente, pegar um livro e vou estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer livro. Bem, pratique um ato de caridade consciente por semana. Não é com consciência de que eu estou fazendo alguma coisa que me eleve, não para despertar orgulho, mas que eu comece a perceber que eu tenho essa capacidade de ajudar. Às vezes você está passando na rua e tem uma pedra lá, você passa, não, vou voltar, parar e tirar essa pedra, porque pode vir outra pessoa e cair. Isso é um ato de caridade. Tirar a casca de banana do meio da rua, ajudar alguém, não falar mal enquanto alguém está falando de outra pessoa, você não entrar e falar mal também, isso é caridade. Então, nos atos, no pensamento, em tudo. Só que a gente vai perceber, e a gente pode até anotar, olha só, eu fiz isso aqui. Né? Então, isso alimenta a gente dentro do nosso processo. Reservar 10 minutos por dia para meditação reflexiva. Falei quarta-feira até. Se a gente não conseguir fazer sozinho, pega uma meditação guiada na internet, coloca ali, você fecha os olhos e vai deixando. Mas é importante que você também reflita, né? Desliga um pouquinho, vai treinando fazer essa meditação. É muito importante para a questão do autoconhecimento também. E a gente pode fazer um acompanhamento disso, né? Se estiver anotando, fazer um checklist, né? Pratiquei minha virtude, né? Pelo menos 3 vezes a situação, estudei pelo menos 3 vezes a semana, consegui ler todos os dias, ir lá ticando, né? A minha meditação, eu perdi minha meditação ontem, mas hoje eu não vou perder, eu vou fazer, porque às vezes você não consegue fazer todo dia. O ideal é que depois, com a prática, você consiga. E depois fazer uma avaliação mensal. O que eu aprendi sobre mim mesmo durante esse último mês agora que passou, quando a gente chegar lá no finalzinho do mês de junho, fazer uma avaliação mensal. Olha só as coisas que eu consegui fazer durante esse mês. Eu estou fazendo aqui um acompanhamento, pega um caderninho, uma agenda e anota. Ajuda. Ajuda a gente a estar sempre voltado para isso. O que foi que eu aprendi sobre mim? Que provas eu consegui superar? Ou aquelas que eu repeti? Né? Qual será meu foco para o próximo mês? Aí você restabelece, se for outro livro, se for concluir o estudo desse mesmo livro que você começou, e assim por diante. Então, leis espirituais para a gente poder lembrar. Eu destaquei, se não me engano, 3 aqui. A lei de ação e reação. É importante que a gente saiba que tudo que a gente planta, a gente vai colher. A lei do progresso. Ninguém fica estagnado. Aprender também com os erros. É importante que a gente saiba disso. E a lei da liberdade. Minhas escolhas determinam o meu caminho. E a lei da semeadura acaba voltando para a questão da liberdade, mostra para a gente o livre-arbítrio, né? Mas são exatamente aquelas sementes lá que eu plantei que eu vou ter que colher depois. Alguns avisos importantes. Quais são? Evite comparar-se com os outros. Cada um tem o seu ritmo. Cada um está num processo diferente do seu. Não se compare. Siga o seu próprio caminho. Se compare consigo mesmo. Cobrança excessiva é muito perigoso. A gente também ficar fazendo essas análises, nossa, eu não consegui fazer nada, eu sou inútil, eu sou nada disso. Eu não consegui, eu vou refazer e vou tentar novamente. É assim que funciona. O progresso ele é gradual, não dá saltos.
negligenciar o auto-perdão, entender que recaídas fazem parte do processo. A gente pode olhar lá e, poxa vida, não queria ter feito isso, mas eu fiz. Então, eu preciso me perdoar para seguir em frente, até para poder perdoar as outras pessoas. Deus oferece as oportunidades de forma, né, aquelas 70 vezes, 7 vezes, incondicionalmente. Então, Deus oferece as oportunidades. É importante que a gente se lembre disso. E a gente precisa somente aproveitá-las. E nós temos guias que nos ajudam, mas eles não vivem por nós, o que a gente precisa viver. Eles nos direcionam, nos orientam. Né? Então, são essas coisas. E para a gente finalizar, algumas frases para ajudar a gente no processo. A evolução é transformação interior. O céu é estado, não lugar. O céu não é um local circunscrito, um local de paz, das harpas. É um estado de espírito. Posso estar bem, eu posso estar no céu aqui onde eu estou, em paz, mesmo encarnado. Você não sobe, você eleva-se vibratoriamente, espiritualmente. Né? Quando a gente desencarna, a gente pode, aquela história de subir ou descer, a gente é atraído. Ou a gente se eleva, ou a gente é atraído por locais, para locais de sofrimento. Bem, pequenos passos, eterna ascensão. Sempre para cima, sempre subindo, sempre se elevando. E as pegadas, os passos realmente é um degrau de cada vez. E para finalizar, uma frase para que a gente tenha assim como um mantra. Transformo-me conscientemente hoje. Buscar sempre a minha transformação, meu desenvolvimento moral. Então, era isso, pessoal, a mensagem que a gente tinha para hoje, né, desse estudo, dessa fala de Allan Kardec. Ela era grande, né, eu ia fazer mais coisa, mas foi o tempo completo, deu certinho aqui, que eu tinha programado, né, e ficaram muitas coisas, ficaram exercícios para a gente fazer em casa. Quem não conseguiu pegar, pode falar comigo no privado, depois nos grupos, eu posso printar e mandar para vocês, né, para a gente poder ir ajudando o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Bom? Então, vamos aguardar agora a dinâmica, né, para quem está assistindo no YouTube, passa por onde participar com a gente aqui, ao vivo, aos sábados. Os demais aguardem para a gente fazer a nossa dinâmica agora.